Temos muitas Martas em nossa comunidade. Quero conhecer um dia as Marias. Maria guardava todas as coisas no seu coração. Maria escutava a palavra de Deus. Maria soube escolher a melhor parte. Isso nos fala este evangelho, que nos coloca a vida ativa e a vida contemplativa. A vida ativa em Marta, a vida contemplativa em Maria. E a liturgia nos convida hoje a refletir sobre acolhimento e hospitalidade. Isso nós vemos na primeira leitura, quando Abraão acolhe os mensageiros de Deus. Aquele que bate na nossa porta, aquele maltrapilho, aquele que chega e que pede muitas vezes, mas que não pode entrar porque não há espaço. E é por isso que precisamos discernir o que convém aos olhos de Deus. Hoje nós vemos na segunda leitura, São Paulo apresenta o próprio exemplo. Acolhe em sua vida Cristo, que dá sentido à sua missão. É Cristo crucificado que vive em mim. São Paulo já nos dizia: não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Deixar Cristo viver em nós exige de nós renúncia, desprendimento, abnegação, muitas vezes mortificação. Nem sempre conseguimos carregar a cruz que Ele nos pede. Carregar a cruz, quando se tem dinheiro e saúde, é muito fácil. Carregar a cruz, quando há rinhas, dificuldades, problemas, contendas, falta de saúde, emprego, como é difícil fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus exige de nós isto. Por isso que a missão é acolher o povo em seu coração, para que se sinta acolhido, amado e valorizado. Quando a gente chega na igreja, nós nos sentimos parte de uma comunidade. Nos sentimos amados, alguém nos entrega o folheto do povo de Deus, muitas vezes buscam lugar para a gente se sentar. E é isto que nós precisamos sentir: amados por Deus, acolhidos na sua casa, porque nós somos hóspedes na casa de Deus. E como tal precisamos ter um direcionamento. A capacidade do encontro e da comunhão fortalece a nossa fé. Toda vez que nos reunimos para celebrar a Eucaristia, o Senhor nos acolhe como hóspedes em sua casa e nos oferece o seu melhor. Nunca dê o que sobra. Nunca dê migalhas. Nunca dê as coisas simplesmente para sair do passo. Faça sempre o seu melhor. E Jesus nos oferece o pão da palavra e o pão da vida, que nos alimenta, que nos encoraja, que nos fortalece. Por isso aqui estamos como Maria, para ouvir a palavra de Deus. Maria soube escolher a melhor parte, porque a palavra se fez vida na sua vida. Porque ela se tornou palavra, ela se tornou discípula de Jesus. Aquele que escuta a palavra torna-se discípulo. Mas não é fácil ser seguidor de Jesus, porque há muitas exigências e muitas vezes também cobranças. Mas quando a gente cobra, vira cobra. Precisamos pensar, discernir se estamos seguindo os projetos de Deus. Todos somos peregrinos, procurando pousada no coração das pessoas, que podem ser o próprio Deus que nos pede um pouco do nosso tempo. Falando em tempo, como vocês ocuparam o seu domingo?
Como vocês ocuparam no tempo de Deus? Você teve tempo hoje de rezar? Você teve tempo hoje de se abastecer da palavra? Ou deixou para que o padre explicasse? Muitas vezes nós nos encostamos nos outros. Não fazemos o que deveríamos. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. A gente precisa fazer de nossa casa, de nossa espiritualidade, de nossa família, verdadeiros cenáculos. Um cenáculo que realmente está em oração, em harmonia, que sente a presença de Deus, que se comunica pela graça, que vive a experiência do crucificado, mas que está atento aos sinais de Deus, que se compromete com o Evangelho, que vive a cada dia pelo reino de Deus. Nós todos somos chamados a isso, a contemplar o reino de Deus no meio de nós. E por isto que São Paulo nos oferece esse Cristo crucificado. Esta leitura de São Paulo nos exorta para que nós realmente sintamos Cristo em nosso coração, em nosso pensamento e principalmente em nossas atitudes. O coração que vive Cristo consegue amar, perdoar, estar junto do outro, caminhar junto com o irmão, oferecer a sua vida e se dar por inteiro. Por isso que é tão importante nosso compromisso cristão. Nosso compromisso é com Cristo. Fazemos encontros verdadeiros com Cristo. Esta semana mesmo nós tivemos um grupo de pessoas estudando Jesus nos 4 evangelhos. Grandes frutos nós vamos colher dessas pessoas dedicadas, conscientes e amadurecidas do projeto de Deus. E abastecendo-nos, graças à Escola de Evangelização Santo André, obrigado à Piedade e à sua equipe, que nos oferece essa escola, para que nós possamos discernir, para que nós pensemos mais, amadureçamos, porque a missão é de todos. Todos como batizados temos essa tarefa de evangelizar. Mas como você vai se não conhece? Precisamos mergulhar na palavra. Por isso que o Evangelho de hoje nos diz: Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Marta era só de trabalhar. Quantas Martas nós temos aqui na igreja? Tanta gente que trabalha, que se esforça, que não tem tempo. E é a você que se dirige a palavra, que você não encontra tempo. Nós precisamos parar, desacelerar. Fiquei tão feliz quando fui nomeado nesta paróquia, porque lá no Lago Norte eu trabalhei muito. E aqui estou descansando. 3 missas no domingo somente. Lá eu celebrava 5, às vezes 6. Mas é uma missão. E quando Deus dá a missão e a gente exerce com gratidão e com presteza, nada é cansativo, muito pelo contrário, facilita tudo, as coisas favorecem, e Deus favorece, mesmo que os ventos sejam contrários, as coisas são favorecidas para nós, porque quem tem o coração cheio de Deus, consegue trilhar os caminhos do Senhor. É bênção, é graça, é distribuição de dons. São os carismas que vão manifestando o seu poder. Abraão acolhe os mensageiros de Deus na sua casa. E por ter aberto as portas de sua casa, um deles, quando saiu, falou: próximo ano, quando eu voltar, Sara terá tido um filho. É a generosidade, é a gratuidade, é a longanimidade de Deus. O coração cheio de Deus consegue amar. O coração que se deixa levar pelo mundo não consegue dar nem um pouquinho sequer. É por isto que a dimensão do dízimo é uma experiência de fé e uma experiência de caminhada, e nos ajuda a caminhar como comunidade. E é isto que nós escutamos através desta primeira leitura.
Ao ver 3 homens, corre ao encontro deles e oferece hospedagem. No final da refeição, como recompensa pela sua generosidade e pela hospitalidade, recebe a promessa do filho. Apesar da idade avançada, Abraão e Sara têm o seu filho. É o filho da promessa. É a recompensa por abrir as portas do seu coração. Abra as portas do seu coração. Não deixe a graça passar. Deus bate na nossa porta mais uma vez. Assim como entrou na casa de Mateus, de Zaqueu, vai entrar na nossa casa. Deixe Jesus entrar na sua vida. Não deixe passar para frente. Muitas vezes nos bloqueamos, nos trancamos, nos fechamos, achamos que sabemos de tudo. Não sabemos de nada. Precisamos da misericórdia, da bondade e do poder de Deus. Marta e Maria acolhem Jesus na sua casa. Marta se preocupa com os trabalhos para acolher bem o visitante na sua casa. Maria, pelo contrário, senta-se aos pés do mestre, posição típica de discípulo, e acolhe a palavra no seu coração. 2 formas sinceras de acolher. E diante da reclamação de Marta, Jesus afirma que a atitude de Maria é mais agradável, pois aquele que escuta a palavra é o ponto de partida para a caminhada de fé. Escutar a palavra é o ponto de partida para a caminhada da fé. Jesus, quando se fez batizar nas águas do Jordão, se escutou a voz do Pai que dizia o quê? Este é meu filho amado. Escutai-o. É o que a gente não faz. Nós escutamos político, rádio, televisão, nos perdemos no celular, mas não paramos para escutar Deus. Minha gente, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos silenciar-nos para escutar melhor Deus. O silêncio é necessário. Jesus subia a montanha, em silêncio se encontrava com o Pai. A nossa montanha chama-se Capela do Santíssimo Sacramento. É ali onde nos encontramos com Deus. Todos nós precisamos de silêncio, de calar a boca, de prestar mais atenção. Precisamos abastecer-nos numa espiritualidade capaz de transcender o que nossos olhos enxergam. Faça a experiência de um retiro espiritual. É tão bom quando a gente vai ali no Mosteiro São Bento, aquele silêncio, aquele recolhimento, aquelas músicas gregorianas que nos ajudam na intimidade com Deus, a ter realmente sentido ao que fazemos. Nossa vida tem sentido quando pomos a confiança em Deus. Faça a experiência, tire um tempinho de onde você não tem, porque na vida corrida que nós temos, não encontramos tempo. Encontre tempo. Nós precisamos do nosso tempo, do nosso descanso, do nosso encontro com Cristo. Faz toda a diferença aquele que busca um momento de silêncio durante a semana para se abastecer, para se encontrar. Quando nós não nos encontramos, nós perdemos muito tempo na nossa vida. Precisamos de mais organização. Faça a experiência do silêncio e você vai ter melhores condições de colher os frutos da vida. A hospitalidade é um gesto sagrado desde o Antigo Testamento, mas não é só abrir a porta da casa, é também abrir os ouvidos e principalmente abrir o coração para dar a nossa atenção àquele que veio ao nosso encontro. Durante o diálogo, Maria permanece em silêncio, sinal de meditação
interiorização. Só ouvir o que Deus tem a nos dizer. Só ouvir. Marta acolhe um amigo muito querido. Maria acolhe o mestre, que lhe oferece palavras de vida eterna. E as palavras de vida eterna elevam o nosso espírito. Por isso que nós precisamos aspirar aos dons mais elevados. Paulo hospeda o Redentor que redime os homens de todos os pecados. Abraão acolhe aqueles viajantes e neles o próprio Deus. Todos somos peregrinos e por isso precisamos valorizar aquilo que temos. Dê mais valor ao seu casamento, dê mais valor à sua família, dê mais valor à sua comunidade, dê mais valor aos seus empreendimentos. Quando damos mais valor, damos realmente aquilo que precisa o outro. Esse sentimento de abertura de coração. E quem são as Martas e as Marias de hoje? Você consegue identificar se é mais Marta ou mais Maria? Quando que somos Marta e quando que somos Maria? Encontremos tempo para nos sentar aos pés de Jesus. Fará toda a diferença na sua caminhada espiritual. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai,